Você pode estar certo sobre uma empresa e ainda assim muito errado no preço. Isso é um erro muito comum e muito doloroso para a maioria dos investidores. Você vai lá, analisa os fundamentos da empresa, analisa balanço, dividendo, tenta entender o valor intrínseco, caixa, dívida, alavancagem, tudo isso é muito importante. E aí você entra no ativo e começa a ver o seu patrimônio desvalorizando. O preço cai e você começa a pensar: puxa vida, será se eu fiz errada a análise? Será se eu estou errado na análise? A questão é o seguinte: fundamento e estrutura de preço respondem coisas diferentes. Isso é muito importante você entender o porquê funciona dessa forma e quando que você deve usar o fundamento, principalmente para entender o negócio. Isso é natural e é verdadeiro. Você tem que usar o fundamento para entender o negócio. Porém, você precisa entender qual preço aquele negócio ele está sendo negociado. Isso é que vai trazer uma tranquilidade para você nas suas decisões. Quando você olha algumas empresas como o Banco do Brasil, BB Seguridade, Caixa Seguridade, você analisa os fundamentos, Taesa, transmissora de energia, setores perenes, tudo muito importante para sua carteira de longo prazo. Porém, o mercado, ele precifica também momento, tensão, expectativa, alta de juros, momento político, guerra, tudo isso, a estrutura do preço é que vai falar para você. Então você precisa entender a estrutura que tem em relação àquele ativo. O fundamento e a estrutura, eles irão responder coisas diferentes para você, mas eles se completam. O maior erro do investidor é quando ele olha uma boa empresa e ele pensa: pronto, agora eu tenho uma boa entrada, é só comprar. Mas tem que tomar muito cuidado com isso, porque uma boa empresa ele pode estar no momento ruim de compra, pode estar numa região estrutural ruim, ou seja, um preço que está negociando, que você às vezes pensa que está barato, você pode ver esse preço ainda ficar mais barato. E a estrutura vai dizer para você qual é a faixa de negociação que esse ativo ele está aceitando negociar. Então, às vezes, você perde oportunidades com, vou dar um exemplo, o mercado cai 5, 6% no dia, um ativo seu, 8%. E você pensa, puxa, é uma ótima oportunidade, está barato para poder comprar o ativo. Porém, esse barato pode ficar ainda mais, porque às vezes uma queda de 8% pode virar uma queda de 30%. E a estrutura, ela vai mostrar para você por quê. A estrutura, ela identifica a memória do preço, memória do mercado, regiões de absorção, regiões de distribuição, onde os investidores estão aceitando negociar, onde eles estão absorvendo. E isso traz mais clareza para você. E é exatamente por isso que a estrutura ela é muito importante. Mas a gente não olha a estrutura para dizer se o mercado vai subir, se ele vai cair, se ele vai ficar de lado. Não é para isso. É para entender se ali está tendo absorção, se tem muito volume sendo absorvido pelos institucionais, eles estão comprando ou vendendo? Isso é muito importante para você entender o momento melhor para você entrar. Se ali são testes que estão sendo feitos ou se existe uma zona de compromisso. Quando você opera dentro de uma zona de compromisso, você não fica apegado a ruído, a variações pequenas do mercado. E quando eu falo variações pequenas, que para mim, que analisa estrutura, é pequena, eu vejo como pequena, o investidor comum ele fica desesperado, ele vê como variações grandes, falando de 4%, 5%, 10%. Então, a estrutura ela vai trazer essa clareza para você fazer uma melhor entrada dos seus ativos. O momento atual, por exemplo, é um grande exemplo. Estamos num momento de guerra, alta do petróleo, Irã, Estados Unidos, geopolítica. Isso tudo gera uma distorção no seu ativo. O fundamento da sua empresa que você investe, ela continua o mesmo. A empresa é boa, ela tem caixa, ela tem bom faturamento, ela é do setor perene. Porém, as distorções do preço, eles acontecem. E aqui entra euforia, entra medo, entra mentalidade coletiva do mercado financeiro, e aí você se blinda. Por quê? Você sabe a hora de observar, a hora de ficar sem fazer nada. Às vezes, você não fazer nada, você ganha mais no mercado. E você sabe exatamente a hora de
entrar ou sair, fazer giro na sua carteira. Não é basta comprar a qualquer preço, porque a empresa é boa, e esperar. Então, isso a estrutura vai responder para a gente também. Então a pergunta que você tem que fazer é: a empresa ela é boa? Não é somente isso, a pergunta madura é: essa empresa ela é boa e ela está também num momento estrutural para que eu tome decisões mais conscientes? O fundamento ele vai responder se você permanece nessa empresa. Ele vai responder se esse negócio é bom. A estrutura vai responder para você o momento de se expor, o momento de você agir ou observar. Percebe a diferença? Quando o investidor começa a analisar pela lente do fundamento e da estrutura, ele para de ficar procurando preço barato, comprar porque caiu, porque fulano disse que aquela empresa vai ter ótimos resultados no médio e longo prazo, ou por ansiedade. Ele tira totalmente a sua ansiedade. Tira o seu medo também, a euforia. Quando o preço sobe demais, você pensa: "Será se eu vendo?". Então, a estrutura vai trazer esse equilíbrio para você, junto com o fundamento. Isso é o que vai fazer você ter tranquilidade. Em alguns momentos, você não vai nem abrir o seu home broker, você não vai nem olhar para o mercado. Por quê? Porque você está posicionado pelo fundamento e pela estrutura. E aí sim, você vai tomar as decisões mais assertivas ao longo. Você vai acertar sempre? Não, ninguém acerta sempre, mas você vai melhorar muito a sua tomada de decisão mais consciente no mercado. E para finalizar essa aula, você nunca mais vai depender de esperança, de comprar um ativo e torcer por ele. Você deixa de ser torcedor, você vira analista. Você entende a construção daquele ativo ao longo do tempo. Você entende o momento em que você deve tomar uma decisão mais firme no mercado. Isso, no longo prazo, vai fazer uma grande diferença na construção do seu patrimônio. Então, espero que tenha ficado claro para você. O objetivo aqui do canal é falar muito sobre estrutura de preço. A gente analisa sobre a lente de Richard Wyckoff, que nos ensinou as fases do mercado. Eu ainda vou trazer muitas aulas para vocês sobre estrutura de preço. Eu vou iniciar uma sequência de aulas, uma sequência bem interessante para você entender a estrutura. Absorção, acumulação, distribuição, testes, fases do mercado, tudo isso vai ajudar você a entender a estrutura. O canal aqui ele é de leitura estrutural. Você pode ver aí, quando você acessa a página do canal, o que você encontra é leitura estrutural. Fundamento a gente analisa também, mas eu analiso mais como uma base para decidir aquele ativo em relação não à entrada nele, mas principalmente a permanência. Espero que esse vídeo tenha ajudado você. Se você gostou, se inscreve no canal, deixa o like para ajudar. Se inscreve porque aqui a proposta desse canal é ser uma escola institucional de leitura de preços para você. Acompanha, compartilha com seus amigos, você vai evoluir. Construção de patrimônio ao longo do tempo. Não é usar o gráfico para especular, para comprar ou vender, dizer a hora de comprar ou dizer a hora de vender. É fazer você pensar e raciocinar de forma inteligente no mercado, para você construir patrimônio, se posicionar na renda variável sem sentir desconforto, sem ficar com medo das quedas, das altas, porque isso é normal no mercado de renda variável. Certinho? Espero que você tenha gostado do conteúdo e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço, até mais.